Pai do Senhor, irmãos. Aconteceu algo hoje de manhã, que eu estava orando, e de manhã na oração Deus falou muito comigo. Eu cheguei aqui agora à noite, e eu estava na hora do louvor, estava orando a Deus, e Deus me deu uma palavra. Eu estava orando a Deus e falei assim para Deus: Senhor, se o Senhor falou comigo de manhã, vai ser eu que vou ministrar a palavra hoje. E eu não sabia. O pastor não me falou nada. Porque as pessoas pensam aqui, eu já pensei. No começo eu falava, acho que é coisa da cabeça do pastor. Domingo passado foi eu que ministrei. Interessante que a irmã Carol veio dar um testemunho aqui. E domingo passado eu fui tomar banho e eu falei para minha esposa que aquela palavra que eu ministrei no domingo passado, eu tomando banho, e o pastor não tinha falado nada para mim também. E eu tomando banho, Deus falou assim para mim, ó, você vai ministrar essa palavra, mas eu não sabia que dia. E eu cheguei no domingo e o pastor falou bem assim, ó, é você. Hoje foi diferente. Mas glórias a Deus, irmãos. Creia, não porque eu estou aqui, mas creia que Deus está aqui. A obra é dele, a igreja é dele, e o jeito de ser ministrado é dele. Então creia, porque os nossos pastores é um homem de Deus. Eu tenho convicção disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus fala com nossos pastores. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Josué, no capítulo 1, do 1 em diante. Eu fico feliz, sabe por quê, irmãos? Porque eu liguei para o pastor hoje e eu falei assim para o pastor, ó, pastor, Deus já tem me falado muitas coisas, mas eu não tenho dúvida do que Deus me fala. Eu tenho dúvida de mim, porque eu não sou ninguém. Então, o meu receio não é se Deus fala ou Deus deixa de falar, não, porque Deus fala. A minha dúvida é se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas Deus falou comigo mesmo? Essa é a minha única preocupação, irmão. Não é se Deus fala ou não, porque Deus fala. Pode ter a certeza. Que Deus, Ele nunca deixa ninguém indeciso ou sem... Está tudo acontecendo e as pessoas pensam que Deus não fala, mas Deus fala. Deus fala. E eu falei isso de manhã com o pastor. E eu passei o dia pensando no que Deus tinha me falado. Mas eu glorifico a Deus. Irmão. Porque Deus, eu coloquei diante de Deus hoje aqui à noite. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou ler esse texto aqui, mas eu não estudei esse texto. Eu vou ler esse texto aqui, mas tem mais de anos, acho que um pouco menos, que eu li o Velho Testamento. Demora para ler o Velho Testamento, eu já estou no Novo. Que eu li esse texto. Então, eu não estudei esse texto. Tenho ciência disso. Mas Deus falou para mim que era essa palavra e era uma resposta para mim. Do que Deus me falou de manhã, é Deus. Do 1 em diante diz assim, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares, a planta do vosso pé, vos tenho dado, conforme eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol. Será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui como Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Amém? Até aqui, irmãos. Irmãos, esse texto é interessante, né? Porque aqui Josué, ele andava com Moisés. Então, Josué tinha Moisés como o quê? Como um escudo. Josué tinha Moisés como a gente tem muitas vezes os nossos pastores. Exemplo de homem, exemplo de fé, exemplo de saber da palavra. Só que estar debaixo de alguém superior a nós, muitas vezes a gente fica acomodado. Assim como Eliseu e Elias. Aonde Elias ia, Eliseu ia com Elias. Assim também foi Josué com Moisés. Muitas vezes, irmãos, é um escudo que faz com que Deus não nos use, ou é uma preparação. Quando Isaías viu o Senhor pela primeira vez, a Bíblia fala assim que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então precisou ele ter uma perca para que o Senhor se revelasse a ele. E nesse capítulo aqui, Moisés já era morto. O próprio Deus disse para Josué: meu servo já está morto. Meu servo já está morto. Mas tem de bom ânimo. Esforça-te. E tudo que eu prometi, quem vai herdar é você. Só que muitas vezes, irmãos, para a gente ser quem Deus quer que a gente seja, muitas vezes a gente passa por percas. Percas importantíssimas na nossa vida. Mas muitas vezes, quem é aquele que você tem andado? O nosso parâmetro é sempre Cristo. Mas a gente tem os nossos pastores hoje aqui como exemplo. Muitas vezes, a gente age totalmente ao contrário do que o pastor fala. Muitas vezes o pastor fala assim, faz desse jeito, e a gente faz totalmente diferente. Age dessa forma e a gente se rebela. Quem é o pastor? O pastor é homem. E age totalmente diferente daquilo que o nosso líder falou que era para a gente seguir. Você acha que Josué, ele foi escolhido por Deus para herdar a terra prometida, simplesmente só por ele ser um guerreiro, só por ele ser Josué? Não. Eliseu foi substituto de Elias porque tinha num coração de Eliseu um desejo. Tanto é que ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. Mas muitas vezes a gente anda com pessoas, até pessoas íntegras, mas a gente não absorve nada do que essas pessoas passam. Meu servo Moisés já está morto, mas o seu papel perfeito ele fez. Ele cumpriu cabalmente aquilo que tinha sido designado. E Josué estava ali, de prontidão, para cumprir aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Tão somente esforce-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Só tem um caminho para você ser bem-sucedido. Só tem uma forma para você ser bem-sucedido nos seus caminhos. Na sua família, na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa. Só tem um caminho. Meditar na palavra de dia e de noite. Quem foi que ordenou aqui para Josué? O próprio Moisés. Mas hoje, irmãos, as pessoas vêm para a igreja, bate ponto. Aqui tem palavra. A nossa igreja tem palavra. Na nossa igreja aqui é ministrada a verdade, o que está escrito. Se você não está aprendendo é porque você não quer. Porque aqui a verdade é ministrada. Aqui tem servo fiel, que passa aquilo que vem do Senhor. Você acha que é simples? Você acha que é fácil? Alguém chegar aqui, no púlpito, como o pastor Isaías hoje, ele falar assim, hoje vai ser diferente, é você, Mike. A igreja não depende do pastor Isaías. Ainda que ele tenha um papel importantíssimo, que ele zela pela nossa alma, porque ele é um homem escolhido por Deus. Mas aqui é feito conforme o Senhor quer.
Vocês já pensaram, vocês já pararam para pensar a importância e a responsabilidade de chegar e falar assim, ó, é você fulano? Foi Deus que mandou? Mas muitas vezes a gente nem liga, que se dane. Muitas vezes o que o pastor fala para a gente fazer, a gente nem sequer a gente faz. Está aqui um exemplo cabal. Meu servo está morto. Tudo que ele ordenou para que você fizesse, faça. Mas para você ser bem-sucedido, você precisa o quê? Meditar de dia e de noite. O dever do pastor é pregar, é falar o que está escrito. É problema meu e problema seu, se aceita ou não. Aceite ou não. Para você ser bem-sucedido, você precisa o quê? Se esforçar. Para você ser bem-sucedido, muitas vezes você tem que largar o seu próprio ego. Você tem que perdoar. Você tem que, muitas vezes, se humilhar. Vou falar algo que poucos sabem. Acho que quase ninguém sabe aqui. Esse tempo atrás eu vim aqui de manhã, a minha esposa chegou em casa e falou assim para mim, ore por mim que eu não estou bem. Eu orei por ela. Quando eu orei por ela, Deus falou algo dela para mim. Eu fui e falei com o pastor Isaías. Eu achando que eu estava por cima da carne seca. Quando chegou no domingo, o pastor Isaías chamou ela lá no fundo. Eu falei, nossa, chamou ela, o problema é dela. Depois que o pastor Isaías saiu da salinha com ela, o pastor chegou e falou assim, você. Aí eu fui lá, e o negócio não foi bom. Aí eu falei para Taimara, não peça mais oração para mim. Não peça mais oração. Então, irmãos, Deus falou. E Ele falou, e o errado era eu. Mas ela pediu oração para mim. E quem era o errado ainda era eu que era o errado ainda. Deus não poderia falar com qualquer outro, falar, o Mike está errado. Não, falou comigo mesmo. Eu aceitei. Aceitei ou não? Glórias a Deus. A palavra está sendo ministrada, irmão. Se você quer aceitar, você aceite. Mas se você não quiser aceitar, as consequências vão ser suas. As consequências vão ser suas. Saiba que o que Deus fala, Deus cumpre. Ele nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então não pense e não brinque de ser cristão. Não pense que só vir aqui é o suficiente, que não é o suficiente. Não é o suficiente. O pastor Gedide fala que não adianta você passar a vida inteira, como ele tem mais de 50 anos do evangelho, se ele sair hoje e ele pecar, lá em Ezequiel fala isso. Se eu não me engano, é Ezequiel 18 que fala isso. Que será todo esquecido. Tudo aquilo que você fez de bem será esquecido. Então não pense que você bater ponto aqui na igreja é o suficiente para te levar para o céu. Não é. Para te levar para o céu, você tem que ter o quê? Gravar no teu coração, na sua mente, de dia e de noite, a palavra que está escrito na lei do Senhor. Você tem que se esforçar. Todas as pessoas aqui são diferentes, pensamentos diferentes, foi criado diferente. Muitas vezes a gente vem aqui, a gente não gosta de que o irmão age de uma forma e de outra. É o corpo de Cristo, irmãos. Essas coisas não podem nos afetar. Se teu irmão está te afetando, o errado é você. Talvez ele no coração dele já está, não tem nada mágoa contra você, mas você está indo para o inferno, porque não libera um perdão e age totalmente contra o que a palavra está sendo dita. Estamos chegando nos finais do tempo. O Senhor colocou aqui na mão de Josué algo muito sério. Levar o seu povo. Ele era responsável para vencer muitas batalhas. Mas tinha que ser conforme o que estava escrito. Conforme o que estava escrito. Uma coisa eu te digo. Se você estiver vindo para a igreja, mas você estiver fazendo o que você acha que é certo, tenha certeza que vai dar errado. Tenha certeza que vai dar errado. Volte-se para a palavra. Se volte para a palavra, irmãos. O Senhor está falando, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando. Se volte, meditar na palavra de dia e de noite. Tenha certeza da sua salvação. Se esforça. Não seja a igreja de Cristo apenas para bater ponto. Muitas vezes, faz uma retrospectiva você mesmo. Porque isso eu faço todos os dias. Faça uma retrospectiva. Quando você começou a vir para a igreja, como era a sua frequência em estudar a Bíblia? Quando você começou
a ter estudo, a vir para os cultos? Como você era no seu serviço? Como você falava de Deus para os outros? Ou agora não fala mais? Ou agora você compactua até com brincadeira inadequada para um cristão? Como está sendo a sua vida hoje? Se você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de convertido. Porque eu tenho pouco tempo, mas eu já vi muitas pessoas ser uma bênção e hoje não está aqui dentro da igreja mais. Sabe por quê? Porque não meditou de dia e nem de noite. Porque não se esforçou. Porque deixou as coisas do mundo sufocar. O que é mais importante? Ganhar a terra prometida? Ganhar os céus? Ou o que está no nosso coração? Ou os nossos próprios desejos? Não se engane. Não se engane. O Senhor não deixa ser escarnecido. Ele é justo. Ele é fiel. Não pense, porque você já fez muito, Ele vê. Mas se você permanecer firme até o final. Até o final. Muitas vezes, irmãos, a gente tem tantos problemas nas nossas vidas. Doença. Problema que todos nós temos. E parece que quando a gente vai se desanimando da igreja, parece que vai se resolvendo. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Como tem sido a sua frequência aqui na igreja? Muitas vezes você perde culto por coisas banais. Muitas vezes a gente não está dando importância para um estudo. Muitas vezes a gente não está dando importância para os nossos pastores que saem lá de Pedreira. Gálatas diz assim que é para a gente dividir tudo o que temos com aquele que nos instrui. O irmão Fernando disse que o nosso pastor está precisando de quê? De férias. Eu prefiro trabalhar do que cuidar de pessoas. Porque cuidar de pessoas dá trabalho, irmão. Porque cada um tem um monte de problemas. E o pior é que vários problemas que levam para a vida inteira. E cai tudo nas costas dos nossos pastores. Mas muitas vezes a gente não dá importância. A gente falta por coisas banais, a gente nem sequer comunica os nossos líderes. Você acha que Josué, ele foi quem foi porque ele deixava de andar com Moisés? Você acha que Josué, ele foi quem foi porque quando Moisés estava ensinando, estava ali, faça isso, ele agia de qualquer jeito? Não. Assim como Eliseu, ele sempre esteve presente. Assim como Eliseu honrou o seu líder. Aonde, fica aqui. Não, aonde você ir, eu vou junto. Eu estou junto contigo. E muitas vezes a gente não honra nossos pastores. Muitas vezes a gente está se enganando. Achando que vir para a igreja, a gente está se esforçando. Não está se esforçando. A primeira coisa que você tem que mudar e que eu tenho que mudar é o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa mente. A igreja aqui, ela tem uma direção. E é essa direção que temos que seguir. Qual que é a direção? Quem dá essa direção? Deus. A quem? Ao pastor Isaías e à pastora Margarete. Temos que seguir fielmente o que está sendo dito aqui. Não quer seguir? Pede bênção para o pastor e vai embora. Pode ir para outra. Ele vai abençoar e você pode ir. Mas as consequências são suas. Porque quem não cria raízes, você pode ter a certeza que já cai da árvore. Precisamos criar raízes. Precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Precisamos fazer conforme o que está escrito. Precisamos ser igual Josué. Ouvir o Senhor, se esforçar, não parar, estar sempre atento àquilo que o Senhor está falando. Eu gosto de estar ali, irmão, ouvindo. Mas eu não rejeito quando o Senhor me chama. Não pense que é porque eu venho para a igreja, porque muitas vezes eu venho aqui, que o pastor não me chama na salinha e fala, filho, você está errado. Não pense nisso não, porque acontece várias vezes. E eu falei aqui que aconteceu esses dias. A diferença é, quem foi Davi? Davi pecou? Pecou. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ao meditar na palavra, a ser corrigido, ele se arrependeu verdadeiramente. E muitas vezes a gente acha que está se arrependendo. Muitas vezes o pastor vai corrigir, mas as pessoas entram por um ouvido e saem por outro. O seu fim pode ser trágico, irmão. Há tempo de se arrepender. Se até hoje foi falado algo
da parte do Senhor para você, e você ainda não se consertou com o Senhor, ou até hoje, como o irmão Fernando falou, ele entrou de disciplina, era um momento de correção, a igreja o amou, mas era momento dele se corrigir. Há momento de correção, há momento da gente chegar e colocar diante do Senhor a nossa vida. E se tiver algo para mudar, mude, irmão, enquanto é tempo. Mude enquanto é tempo. Porque talvez não vá dar tempo. Se você não se esforçar para perdoar, você não vai perdoar. Se você não se esforçar para estar junto, você vai ficar lá na sua casa. Se você não se esforçar para ler a palavra do Senhor, você não vai ler. Você lê 10 livros, mas a palavra de Deus você não lê. Se você não se esforçar para mudar de vida, saiba que você não vai mudar. Então esforça-te e tenha de bom ânimo. Porque assim como o Senhor chamou Josué e deu algo muito importante, assim também o Senhor está dando nas nossas mãos hoje algo muito importante. Seja no seu trabalho, na sua escola, no seu serviço, seja em qualquer lugar que você esteja. Seja com a sua própria família. Você tem que ser a diferença. Se você não ser a diferença, irmão, saiba que no meio do caminho, no meio do deserto, você vai ficar. E aí já é tarde demais. Essa é a palavra. Que Deus abençoe.